Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Sara Vieira e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como enquadrar corretamente uma cena e como fazer a iluminação interna utilizando a luz natural. No projeto de hoje nós temos uma cozinha pequena e quando o ambiente é pequeno, como esse aqui, eu sempre utilizo uma ferramenta chamada plano de seção. O plano de seção, que é essa ferramenta aqui, é muito prática para criar cortes no projeto e também visualizações para posteriormente fazer o projeto executivo. Então vamos lá. Nesse projeto eu quero fazer uma cena frontal dessa área aqui da cozinha e para isso eu vou habilitar essa ferramenta do plano de seção. Vou posicionar ela aqui nessa face da parede. Vou selecionar ela e vou arrastar ela até onde eu quero cortar aqui no meu projeto, mais ou menos aqui. Dessa forma, nós já conseguimos visualizar aqui a parte interna do projeto. Então, eu vou alinhar de forma frontal, né, porque é essa parte da cozinha que eu quero enquadrar aqui na minha cena. E outra coisa muito importante que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte, sempre deixar as linhas verticais do projeto, aliás, as linhas do projeto alinhadas verticalmente, né? Dessa forma, o projeto fica muito mais bonito e profissional. Para ter total certeza de que a minha cena está alinhada da forma correta, a gente pode também utilizar aqui essas pré-exibições do SketchUp e clicando aqui, ó, até encontrar a exibição frontal que eu quero fazer aqui nesse projeto. Então, eu cliquei aqui nessa exibição e encontrei esse alinhamento aqui para minha cena. Então, posso dar um zoom, né, para aproximar um pouquinho mais. Posso até abaixar aqui um pouquinho a altura dos olhos, né? Cliquei aqui no olhinho, posso abaixar aqui a altura dos olhos para 1,30 mais ou menos. E dessa forma aqui é que eu quero que fica o meu render. Vou até aproximar um pouquinho mais. Assim tá legal. Tendo criado aqui a minha cena, né, conforme eu quero apresentar na minha imagem, eu vou vir aqui em visualizar, animação e adicionar uma nova cena. Vou criar uma cena e aí ela vai ficar salva aqui, tá legal? Uma coisa importante aqui, além da ferramenta do plano de seção, nós temos outros ícones aqui do lado que também fazem parte, né, do plano de seção, que são interessantes da gente falar aqui um pouquinho. Então, aqui ao lado da ferramenta do plano de seção, nós temos esse ícone aqui, que é o exibir plano de seção. Essa ferramenta aqui, ela ativa ou desativa o plano de seção que a gente inseriu no projeto. Dessa forma, a gente consegue mover, caso precise, né? Se precisar editar alguma coisa nesse plano de seção. E se tiver tudo ok, a gente pode desabilitar ele, tá? Dessa forma. Eu vou afastar aqui um pouquinho só para explicar melhor para vocês o funcionamento dessa opção aqui. Então, aqui no projeto a gente tem a visualização da geometria do plano de seção que a gente inseriu aqui. Se eu precisar editar ele, ou seja, mover, né, mais para trás ou mais para frente, eu mantenho ali habilitado, porque dessa forma eu consigo fazer essa edição. Caso tiver tudo ok, eu posso simplesmente manter alinhado ali a minha cena e desabilitar essa opção aqui. Esse outro ícone aqui é o exibir cortes de seção, que habilita ou desabilita a exibição do corte aqui na nossa área de trabalho. Vou afastar novamente aqui a cena só para a gente conseguir visualizar o funcionamento dessa opção aqui. Então, quando eu desabilito esse ícone aqui, o nosso plano de seção que foi inserido ali, ele é desabilitado do projeto. Nesse caso aqui, a gente vai manter, então, habilitada essa opção para manter o plano de seção funcionando aqui. Agora, nós vamos abrir o Asset Editor. Deixa só uma coisa importante. Depois que a gente desabilita aqui a opção, né, como eu mostrei para vocês, é importante vir aqui e atualizar a cena, né, para que cada vez que você trocar de cena, né, já esteja ali com as configurações feitas, né, certinho. Então, agora eu vou abrir o Asset Editor para a gente ver
as propriedades do plano de seção, que ficam localizadas aqui nessa aba de geometria. Então, aqui a gente tem o plano de seção já selecionado. Nós vamos aqui nessa lateral e vamos mexer aqui em algumas configurações. Nessa primeira aba aqui, desses parâmetros, nós não vamos fazer nenhuma modificação, então já vou até minimizar ela aqui. Vou abrir aqui as opções e aqui nós vamos fazer as seguintes modificações. Nós vamos desabilitar essa opção aqui do Affect Light. Dessa forma, apenas as luzes que estão entrando pela abertura da janela e as luzes artificiais que fomos colocando dentro do ambiente é que vão iluminar a cena, ok? Se mantemos essa opção aqui habilitada, outros efeitos de luz vão influenciar na nossa cena. Então, nós vamos manter a Affect Light desabilitada, tá? Outra opção que nós vamos desabilitar é essa aqui, Clip Light Geometry. Porque quando essa opção aqui ela está habilitada, ela corta a geometria de luz que você tiver inserido no projeto. Por exemplo, se eu tiver colocado uma Rectangle Light ou Plane Light, né, como alguns gostam de falar, no teto, ela vai cortar parte dessa geometria de luz, né? Então, eu geralmente prefiro manter a luz sem corte, manter ela do jeito que eu coloquei ali no teto, sem influência, né, aqui de corte. Por isso, nós vamos desabilitar essa opção aqui também. Agora, nós vamos habilitar essa opção aqui, Camera Rays Only. Porque quando ela está desabilitada, nós conseguimos ver a área externa do projeto sendo refletido. Por exemplo, se essas portinhas aqui fossem de espelho e a opção Camera Rays Only estivesse desabilitada, nós iríamos ver a área externa do projeto sendo refletida nesse espelho. Quando o correto seria ver a parte da frente da cozinha sendo refletida. Por isso, nós habilitamos essa opção para que os reflexos se comportem da forma correta. E são essas as configurações principais que nós fazemos aqui para o plano de seção funcionar corretamente, tá? Agora, nós vamos fazer as configurações de iluminação aqui do nosso ambiente. A ideia aqui é utilizar a luz natural como iluminação principal. Essa é a iluminação que vai entrar aqui pela abertura da janela, mas eu também vou colocar aqui uma Rectangle Light no teto para dar uma reforçada nessa iluminação. Então, vamos lá. Quando se trata de iluminação natural, eu gosto de trabalhar com o mapa HDRI através da Dome Light, que é essa opção aqui. E para essa Dome Light funcionar de forma correta, a gente precisa primeiro desabilitar o sol e também o Environment. Então, nós vamos abrir aqui o Asset Editor. Vou vir aqui na aba de luz, aqui nas configurações do sol e vamos desabilitar o sol. Vamos vir aqui na engrenagemzinha nas configurações, dentro do Environment e também vamos desabilitar ele, ok? Agora nós podemos inserir uma Dome Light aqui do lado de fora do nosso ambiente. Vou clicar aqui no íconezinho, vou inserir ele aqui do lado de fora do projeto. Não está aparecendo aqui devido ao corte aqui do plano de seção. Eu vou só desabilitar aqui para vocês visualizarem onde ele está aqui. Então, eu vou pegar a Dome Light e vou trazer ela aqui para esse ponto do projeto, que dessa forma o plano de seção não corta a Dome Light, tá? Agora, nós vamos abrir aqui o Asset Editor novamente. E aqui dentro da aba de luzes, nós temos aqui a Dome Light já selecionada e aqui todos os parâmetros que a gente vai editar para conseguir, né, fazer ali a nossa iluminação aqui do ambiente. Nós vamos começar inserindo aqui um mapa HDRI. Você pode baixar mapas HDRI através desse site aqui que eu vou mostrar para vocês. HDRI Heaven, onde temos aqui várias opções de mapas com céu, com árvores, né, que você pode estar baixando e utilizando aí nos teus projetos também. Eu vou clicar nesse slotzinho aqui e vou procurar aqui na minha pasta, vou clicar aqui novamente, tá? E vou procurar aqui na minha pasta, onde eu tenho salvo as minhas texturas de HDR, a textura que eu quero utilizar aqui para fazer a iluminação desse projeto. Eu vou utilizar essa daqui. Vou clicar em abrir, vou voltar.
E como nós estamos trabalhando aqui com um projeto de uma área interna, algumas configurações aqui dessa luz nós não vamos mexer porque não vai influenciar ali no nosso projeto. Depois nós vamos inserir o céu que vai aparecer aqui pela janela através da pós-produção lá no Photoshop, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui as principais configurações que eu faço dessa luz, né, da Dome Light, quando eu utilizo ela para iluminar ambientes internos. A primeira coisa que eu faço é vir aqui em Shape e alterar essa opção aqui de Hemisphere para Sphere, ok? E agora eu vou abrir aqui as opções e aqui dentro das opções eu vou desabilitar a opção, aliás, habilitar a opção Invisible, porque como eu falei para vocês, a textura, a imagem do HDR não vai aparecer aqui no nosso projeto, né? Esse céu nós vamos inserir lá na pós-produção no Photoshop, então não tem necessidade do mapa HDR ficar visível aqui no projeto. Nós não vamos alterar mais nenhuma propriedade aqui dentro das opções. A única coisa que nós vamos modificar aqui agora é a intensidade da luz, que está bem baixa aqui, então eu vou aumentar aqui para uns 15 e eu acho que já vai ficar interessante. A gente percebe aqui através dessa pré-visualização aqui que já aumentou bastante a intensidade, então acho que para esse projeto aqui, esse tamanho de intensidade aqui vai ficar legal. E agora eu vou inserir uma Rectangle Light aqui no teto, e essa Rectangle Light ela vai ter ali uma intensidade bem fraquinha, não vai ser assim para fazer uma iluminação interna ali mesmo, mas vai servir assim apenas para reforçar um pouquinho mais a iluminação natural que vai entrar ali pela janela. Então eu vou clicar aqui na Rectangle Light, vou inserir ela aqui no teto, com um tamanho aleatório aqui, não tem um tamanho definido. Eu gosto de colocar ela pequena, não precisa ser muito grande, bem pequenininha mesmo, tá? Mais ou menos dessa forma. Vamos abrir aqui o Asset Editor. E as configurações da Dome Light já estão aqui, ó. A luz já está selecionada. Eu vou vir aqui dentro de Options, vou deixar ela invisível e vou desabilitar aqui também essas duas opções, Affect Specular e Affect Reflection. E nós vamos colocar aqui uma intensidade de 2, como eu falei, bem fraquinha mesmo. Agora nós vamos vir aqui na aba das configurações para definir aqui o tamanho da imagem, né? O tamanho da imagem que vai ficar ali no nosso render e também as propriedades de câmera. Aqui eu já tenho todas as configurações feitas, então eu vou resetar para que a gente consiga fazer juntos aqui o passo a passo. Vou mostrar para vocês, vou alinhar a cena. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é ativar a opção Safe Frame. Quando a gente habilita a opção do Safe Frame, vai aparecer aqui nas laterais da nossa área de trabalho essas faixas assim cinza transparente, que facilita bastante para a gente conseguir compreender ali o enquadramento da cena, tá? Eu sempre gosto de trabalhar aqui com um tamanho de imagem 4:3 ou 5:3. Vamos colocar aqui uma imagem de 5:3 que eu acho que vai ficar bom. Eu vou colocar aqui um tamanho de imagem de 800 para 640. Geralmente, os meus projetos eu costumo fazer ali com 1600. Esses projetos, quando eu entrego para o cliente, ou então quando eu posto lá no Instagram, eu costumo fazer aqui com essa resolução de tamanho de imagem. Porém, aqui, para exemplificar para vocês e também para o render ficar um pouquinho mais rápido, eu vou deixar com 800 mesmo, tá bom? Aqui em Environment, vocês vão lembrar que eu falei anteriormente, quando a gente utiliza a Dome Light, é importante desabilitar o Environment, tá? Então, eu vou desabilitar ele aqui novamente. Como eu resetei, então as opções voltaram aqui, por isso eu vou desabilitar ele aqui novamente. Aqui desse outro lado, nós temos várias propriedades aqui que vão definir a qualidade da nossa imagem. Eu vou abrir aqui essa aba Global Illumination e aqui dentro dessa opção Primary Rays, nós vamos alterar essa opção aqui que está Brute Force, vou colocar aqui Irradiance Map. Nós vamos voltar aqui na aba Render, aqui desse outro lado, e aqui a gente tem essa propriedade chamada Quality, né, que é a qualidade ali do nosso render. Aqui a gente consegue alterar
Mexendo nesse nível aqui, nós conseguimos alterar o nível da qualidade da nossa imagem. Vocês vão perceber que conforme eu mexo aqui, os valores aqui vão sendo alterados, tá? Olha só. Geralmente nos meus projetos eu deixo uma qualidade alta. E se eu tenho um projeto muito grande, com muitos bloquinhos, eu deixo aqui na propriedade, na qualidade alta, e venho aqui e altero alguns valores que vão colaborar para que o render fique um pouquinho mais rápido. Mas é sempre interessante ir fazendo testes. Você pode deixar aqui numa qualidade alta ou muito alta, alterar também aqui esses valores e testando no seu projeto, no seu computador e vendo o nível de qualidade que o teu computador aguenta também, tá? Porque as configurações do computador também influenciam em como o teu render vai se comportar, né? Em quanto tempo, na verdade, ele vai ficar pronto. Eu vou deixar aqui na qualidade alta, que eu acho que já vai me dar um resultado legal. Agora nós vamos abrir aqui as opções avançadas de câmera e falar um pouquinho aqui a respeito desses valores que vão influenciar também lá na iluminação do nosso projeto. Aqui nas propriedades de câmera nós temos o ISO, o F-Number e o Shutter Speed. De forma geral, quanto maior o valor do ISO, mais clara será a cena, e quanto menor o Shutter Speed e o F-Number, também mais clara será a nossa cena. Aqui também nós precisamos, fazendo testes, colocar os valores aqui e testando no render para ver como que vai ficando a imagem, ok? Eu vou deixar aqui o valor de 200 para o ISO, 4 para o F-Number e 60 para o Shutter Speed. E são basicamente essas as configurações que nós vamos fazer aqui nesses parâmetros de qualidade de imagem, tá bom? Agora nós vamos voltar aqui nessa aba dos materiais e aqui nós vamos fazer a edição de todos os materiais que eu inseri aqui no projeto. Então nós temos material do MDF, do piso, do granito, da parede, do vidro da janela e o material, a configuração do material do vidro da janela é importante porque esse material aqui é que vai influenciar na luz que vai incidir do lado de fora para dentro do ambiente, tá? Então eu preciso configurar corretamente o vidro da janela com a transparência, com a opacidade certinha, para que não interfira na intensidade da luz que vai entrar ali pela janela, tá bom? Então eu vou pegar aqui o conta-gotas, vou selecionar o vidro da janela, para a gente ver aqui as configurações dela como estão. Aqui no caso já estão configuradas, mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou deletar para a gente fazer juntos essa configuração. Então eu vou deletar aqui essa aba V-Ray BRDF e vamos fazer novamente aqui a configuração para eu explicar para vocês como que funciona. Eu vou clicar aqui nesse maisinho, vamos vir aqui no V-Ray BRDF e aqui dentro dessas propriedades nós temos o Refraction e o Reflection. Eu vou abrir aqui primeiramente o Refraction para a gente colocar aqui então o Refraction Color no máximo. E aqui, através dessa pré-visualização, a gente já tem uma noção do comportamento do material. Ele já está transparente, se comportando como um vidro realmente. Na verdade, para que esse material se comporte realmente como um vidro, ele também precisa ter ali as configurações de reflexão. Então, eu vou abrir aqui a aba de reflexão. Nós vamos colocar aqui o Reflection Color também no máximo. E vamos habilitar aqui o Reflection IOR. Aqui no caso ele está com 1,6, eu vou aumentar para 2, que assim eu vou ter aqui uma reflexão um pouquinho mais intensa nesse vidro. E agora eu vou fazer aqui rapidamente as outras configurações dos outros materiais que eu inseri aqui no projeto. Fiz as configurações dos materiais aqui de forma rápida mesmo, porque a maioria dos materiais que eu inseri aqui nesse projeto já estavam configurados. Então agora eu vou colocar o render para ver como está ficando a nossa cena. O render terminou agora e nós conseguimos perceber que a imagem está bem iluminada. Tem alguns pontos de atenção que dá para melhorar, como por exemplo, aqui esse lado ficou um pouquinho granulado. Então, com algumas configurações lá no Asset Editor, nós conseguimos melhorar isso aqui. E também aqui essa parte mais iluminada, né, da luz que entrou aqui pela janela, estourou essa parte aqui. Isso aqui nós conseguimos corrigir facilmente, entrando aqui nesse íconezinho Show Corrections Control.
Selecionando essa primeira opção aqui, vamos habilitar ela primeiro, e agora nós vamos clicar nela para abrir. Aqui a gente tem Highlight Burn, que quando a gente traz aqui para o finalzinho, olha só, prestem bem atenção aqui. Estava bem estourada a imagem, quando a gente traz para cá, ela já corrige aqui essa parte da iluminação. Então, se a imagem tiver ficado um pouco escura, nós também conseguimos controlar aqui, aumentando o nível de exposição aqui da luz, aumentando também um pouquinho do contraste. Então, essa parte aqui, nós conseguimos fazer algumas correções de forma mais prática. Agora, antes de fazer mais algumas alterações aqui para melhorar aqui o aspecto da nossa imagem, nós vamos criar aqui um histórico e salvar essas imagens para que a gente consiga fazer uma comparação entre as imagens conforme a gente for editando. Então, aqui no próprio Frame Buffer, nós vamos clicar nesse iconezinho aqui, que vai abrir essa janela lateral. Nós vamos clicar nesse primeiro botão e aqui nós vamos selecionar uma pasta no nosso computador onde essas imagens serão salvas para que a gente possa fazer essa comparação. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e vou selecionar em algum ponto aqui das minhas pastas, alguma pasta que será onde será salva as imagens conforme eu for editando ali. Vou salvar aqui dentro de documentos, aliás, vou criar uma pastinha aqui chamada histórico. Você pode dar o nome que você quiser, conforme você achar melhor. Eu vou colocar aqui histórico, que eu acho que vai ficar melhor para a gente compreender aqui. Vou dar um Enter, vou selecionar pasta, vou dar um OK. E joia, agora eu vou clicar aqui, ó, nesse disquetezinho para salvar essa imagem aqui do jeito que ela tá aqui, porque depois eu vou fazer algumas alterações de configuração que vão alterar essa imagem e eu quero mostrar para vocês a comparação entre esse primeiro render e o segundo render com as configurações editadas. Outro ponto interessante de utilizar esse histórico é que nós conseguimos ter uma noção do tempo que demorou para o render ficar pronto. Aqui no caso, demorou 12 minutos e 25,2 segundos. Então, agora nós vamos fazer todas as configurações para melhorar um pouco mais aqui o aspecto do nosso projeto. Ele está com granulado, principalmente aqui nessa área sombreada, e nós precisamos melhorar isso aqui. Outro ponto que precisa ser melhorado é aqui o encontro entre a parede e o teto, que está muito suave esse encontro, não tem assim um sombreamento entre o teto e a parede, e nós precisamos ativar uma opção lá dentro do Asset Editor para melhorar isso aqui. Aqui dentro do Asset Editor tem uma opção chamada Ambient Occlusion, que serve justamente para isso, para criar um efeito de sombra mais marcada entre o encontro de materiais, né? Então aqui a gente tem a parede, a gente tem essa outra parede aqui também e o teto. E para melhorar então esse sombreamento aqui, para ficar um pouco mais marcado, nós vamos ativar esse Ambient Occlusion. Ele fica localizado aqui dentro da Global Illumination. Então nós vamos clicar aqui e a princípio ele não está aparecendo aqui. Então nós vamos clicar nesse iconezinho aqui que vai habilitar as opções avançadas do Global Illumination. E aí ele vai aparecer aqui embaixo. Nós vamos habilitar ele. E aqui tem alguns pontos que você pode editar, que no caso eu vou manter dessa forma mesmo. Outro detalhe que nós precisamos melhorar aqui nesse projeto é essa questão do noiser que ficou aqui, né? Ficou bastante granulado, então nós precisamos melhorar esse aspecto também. Por isso nós vamos voltar novamente aqui no Asset Editor. E aqui nós temos uma opção chamada Denoiser, que vai trabalhar justamente para melhorar esse aspecto do noiser do projeto. Aqui no caso eu estou utilizando o V-Ray 4.0, talvez a versão que você estiver usando esteja diferente essa opção, mas o Denoiser funciona da seguinte maneira. Nesse caso aqui nós vamos habilitar a opção do Denoiser. Aqui dentro do Denoiser nós vamos alterar essa propriedade, que aqui está em Default, nós vamos colocar no Mild e vamos renderizar novamente para ver como que o projeto vai ficar. Finalizamos mais um render agora e olha só que resultado legal que a gente já teve fazendo aquelas alterações que eu mostrei para vocês. Toda essa área aqui que estava com aquele granulado foi corrigido e também aqui, quando a gente ativou o Ambient Occlusion, nós temos esse resultado aqui desse sombreamento
entre a parede e o teto, que ficou muito melhor. Agora eu vou salvar essa imagem aqui no histórico para a gente fazer a comparação das duas cenas, né? Do primeiro render e desse render que eu fiz agora. Outra comparação que a gente pode fazer aqui é do tempo de render, né? A primeira cena, a primeira imagem, aliás, demorou ali 12 minutos para ficar pronta e essa ficou pronta em 16 minutos. Não foi assim um aumento tão grande. Agora eu vou clicar nessa primeira imagem e vou clicar aqui no A e vou clicar nessa segunda imagem, nesse segundo render, vou clicar no B para a gente fazer a comparação aqui do Ambient Occlusion, né? Então, olha só a diferença que ele deu aqui para esse cantinho do projeto. Realmente é uma opção que precisa ser sempre habilitada, né, para dar esse aspecto mais realista ali ao projeto. Bom, era essa a dica que eu tinha para dar para vocês hoje, né? Expliquei aqui alguns pontos da renderização e da iluminação e também do enquadramento de um projeto. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.